26ª semana do Tempo Comum, terça-feira, memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós temos uma experiência um pouco ousada desses dois apóstolos, né? Tiago e João, os dois irmãos, e fazemos aí uma referência àquilo que falamos ontem na nossa meditação, né? Sobre o porquê dos samaritanos e os judeus terem aí uma certa rixa. Dá uma verificadinha lá na nossa pregação de ontem, se você não assistiu. Mas aqui nós temos então uma atitude deles que faz com que a gente entenda um pouco o apelido com o qual Jesus se referia a eles, né? Jesus se referia a eles como Boanerges, né? Seria mais ou menos a tradução aí como que filhos do trovão. Então, não é um apelido muito carinhoso, muito simpático, né? Mas revela a identidade. Revela um pouco essa postura aí meio doida de querer resolver o negócio num grito e na paulada, né? Eles passaram na cidade, os samaritanos não se dão bem com os judeus, procuraram lá uma hospedagem para eles poderem passar a noite, estavam na trajetória da Galileia para a Judéia, Samaria está no meio do caminho, e aí o pessoal falou: não queremos nada com vocês aqui não, pode caçar outro lugar. E aí eles, irritadíssimos, vão até Jesus e pedem: nós vamos pôr fogo nesse povo, né? E Jesus os repreende, né? Agora vamos fazer aí a avaliação do coração dos apóstolos, né? Por que dessa irritação? Por que dessa raiva, né? Será realmente porque eles não queriam receber Jesus? Ou porque eles também não estavam sendo recebidos, né? Então, por isso, no nosso lidar cotidiano com as pessoas, com a nossa postura cristã, a nossa fala, as nossas escolhas, às vezes nós vamos ser criticados, vamos ser excluídos, vamos ser rechaçados, certo? Mas a pergunta é: o mal-estar que isso causa em mim, realmente é por Jesus? Ou o meu orgulho ferido, certo? Então, existe a bem-aventurança que diz, né? Bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, caluniados e maltratados por causa de mim, certo? É uma bem-aventurança, então não é motivo para eu ficar indignado, brabo, irritado. Não. É motivo para eu estar feliz. Feliz não por essas pessoas, que a atitude delas é terrível. Realmente, então, nossa, que horror. Esse povo está rejeitando Jesus e eles vão pagar por isso. Não seria bom que eles fizessem isso. Seria bom que eles acolhessem Jesus. Mas, irritados por nós, pelo nosso orgulho, de maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Então, por isso que Jesus os repreende, né? Os repreende porque a postura deles foi extremamente contraditória com tudo aquilo que eles estavam aprendendo de Jesus, né? Então estejamos atentos nas ocasiões em que nós vamos ser talvez um motivo de contradição, em que você, pelo simples fato de você ser cristão, você vai causar aí uma irritabilidade em alguém, uma crítica ácida, então alguma postura de confrontamento. Mas aí você começa a avaliar as suas sensações, os seus afetos, os seus sentimentos provocados por isso, né? Quando alguém te critica pelo fato de você ser fiel ao seu matrimônio, quando alguém te critica pelas escolhas que você fez, de ter filhos, ter mais de um, de dois, de três filhos, quando alguém te critica aí pela sua postura honesta, né? Você não está fazendo como outros, não está aí, sei lá, dando um prejuízo para alguém, dando um tombo em alguém. Mas quando alguém te criticar e te atacar e for ácido contra você, né? A sua irritabilidade é por causa de quê, né? Porque realmente o mal está ali naquelas pessoas, ou porque o seu orgulho está ferido, né? Então peçamos a Deus a graça de não nos comportarmos como estes Boanerges, né? Como esses filhos do trovão aqui,
em querermos passar fogo em tudo e querer matar tudo, porque esse bando de infiéis, esse bando de pagãos, né? Não, de maneira nenhuma, né? Então, cada um desses que talvez contraria o seu coração e te angustia, também são amados e queridos por Deus. Deus de alguma forma quer alcançá-los. E não vai ser pela sua brutalidade que ele vai alcançá-los. Aqui é interessante porque é um povoado de samaritanos. Os discípulos foram lá e tiveram esse problema, né? Depois, por curiosidade, você pode ler o capítulo 4 do Evangelho de São João. E você vai ver como que uma investida diferente de Jesus, e não dos discípulos, gerou uma transformação em toda uma cidade de samaritanos, né? Então ali a gente vê o contraste entre o modo como o mestre se comporta e o modo como os discípulos se comportaram. O que nós aprendamos com o mestre. E dos discípulos, apenas que aquilo neles era uma imitação do mestre. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.